Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 25 de novembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, o Google está vivendo tempos de ouro. Em mundo, Estados Unidos classificam Cartel de Los Soles na Venezuela como grupo terrorista. Já no Brasil, primeira turma do STF decide manter prisão preventiva de Bolsonaro. Pessoal, e agora antes de começar o nosso podcast, um agradecimento ao patrocinador do episódio de hoje, a Laiob. Para você aí que está escutando e que não conhece, a Laiob desenvolveu um programa de finanças corporativas em parceria com a Ohio University, que é exatamente para você que, como profissional, sente que precisa de algo a mais para se destacar na carreira. São 2 semanas nos Estados Unidos com tudo que tem de mais avançado nesse assunto de corporate finance, como valuation, análise de risco e estrutura de capital. Tudo isso com professores renomados e uma certificação global que realmente abre portas. E uma vivência desse nível, sendo 100% em inglês, realmente é para quem quer crescer na empresa e elevar o currículo ali para o nível internacional. Eles estão com inscrições abertas para o processo seletivo que se encerra nessa sexta, dia 28, e oferecem bolsas de 30%, 50%, 70% e até de 100%. É isso aí, o link para você que ficou curioso e quer se inscrever está aqui na descrição desse episódio. E a gente lembra também que se você não é da área de finanças, a Laiob também oferece outros programas executivos, viu? É só conferir no site deles pelo link. Boa, Branco, mas agora, voltando à nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o Google pode estar vivendo seu melhor momento em anos. Na semana passada, a Big Tech lançou o novo modelo de AI, o Gemini 3, e superou a Microsoft, se tornando a 3ª empresa mais valiosa do mundo. E ontem, dia 24, as ações da empresa subiram 6,28%. No acumulado de 6 meses, a alta já ultrapassa 83%, quase dobrando o valor de mercado da companhia. E o que está por trás disso? O Gemini 3 superou concorrentes como o ChatGPT em testes comparativos e recolocou o Google de volta na corrida da inteligência artificial. Além disso, a empresa apresentou uma nova versão da sua ferramenta de geração de imagens, o Nano Banana Pro. Mas não para por aí não, Branco. No último trimestre, a receita do Google Cloud cresceu 32%, a receita com busca subiu 15% e o YouTube segue imbatível. Segundo um estudo do Pew Research Center, 84% dos adultos nos Estados Unidos usaram o YouTube no último ano e ele é a plataforma mais popular do país. Fora isso, quase metade desses adultos entra no YouTube todos os dias. Já o Waymo, que é a subsidiária de carros autônomos do Google, recebeu o sinal verde da Califórnia para expandir as operações de robotáxis. Hoje, esses carros já operam em 5 cidades dos Estados Unidos e devem chegar a outras 12 em breve. E diante de todo esse avanço, um memorando interno de Sam Altman, CEO da OpenAI, alertou funcionários sobre tempos difíceis após os progressos recentes do Google. Em um discurso raro, Altman citou até ventos econômicos contrários. Andrezinho, um momento de ouro, para o Google, que deve mexer bastante com a disputa entre as Big Techs. Mas agora que a gente fecha o bloco de empresas, vamos direto para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, os Estados Unidos deram um passo duro contra o governo da Venezuela. Ontem, Washington incluiu o cartel de Los Soles na lista oficial de organizações terroristas estrangeiras, que é uma das classificações mais severas usadas pelo país e que também inclui grupos islâmicos e movimentos separatistas. Segundo o governo americano, o cartel atua no tráfico de drogas para dentro dos Estados Unidos, teria transformado a Venezuela em um narcoestado e ainda beneficiaria diretamente o presidente Nicolás Maduro. E entendendo aqui por que isso importa, pessoal? Essa designação abre caminho para novas ações dos Estados Unidos na região. O próprio Trump disse que a classificação permite atingir alvos ligados a Maduro dentro do território venezuelano, mas sem autorizar explicitamente o uso de força letal.
Além disso, um funcionário do governo americano afirmou que a expectativa é que Maduro renuncie sem a necessidade de uma operação militar direta. Só que desde setembro, os Estados Unidos já reforçaram bastante sua presença no Caribe. Os americanos enviaram 8 navios de guerra, caças F-35 e o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo. De lá para cá, já foram 21 ataques contra embarcações suspeitas de narcotráfico, resultando em 83 mortes. Mas tem um ponto importante aqui também, que é se o cartel de Los Solis realmente existe, né? Os especialistas dizem que ele não funciona como uma rede tradicional com comando centralizado, mas sim como uma rede de redes, sendo mais difusa e fragmentada. E sobre as repercussões do lado venezuelano, a resposta veio forte. O governo chamou a decisão de farsa ridícula e vil mentira, afirmando que os Estados Unidos só querem justificar uma intervenção. E enquanto esse clima esquenta, pelo menos 6 companhias aéreas internacionais já suspenderam voos para Venezuela, incluindo a Avianca, Ibéria, Gol e TAP Air Portugal. Pois é, Branco, um movimento que eleva ainda mais a pressão política e militar no Caribe. Mas com essa atualização do cenário internacional, vamos seguir agora para o noticiário aqui do Brasil. No noticiário brasileiro, a primeira turma do STF decidiu manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão saiu ontem, foi unânime e confirmou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes num julgamento realizado em plenário virtual. E relembrando o que motivou tudo isso, Branco, o ministro Moraes tinha determinado a prisão preventiva depois de Bolsonaro tentar violar a tornozeleira eletrônica e também depois de Flávio Bolsonaro convocar uma vigília no sábado em frente à casa onde o pai estava detido. No voto, Moraes afirmou que Bolsonaro agiu de forma dolosa e consciente e destacou ainda que ele tinha descumprido regras da prisão domiciliar em agosto, quando apareceu em vídeos exibidos por apoiadores. Depois disso veio o voto do ministro Flávio Dino, que alertou para o risco de mobilizações descontroladas comparando esses atos aos eventos de 8 de janeiro. Logo em seguida, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia fecharam o placar em 4-0. A defesa de Bolsonaro, por sua vez, alega que ele teve um surto e que estaria com um quadro de paranoia causado por medicamentos psiquiátricos. E o que acontece agora? Com a decisão, Bolsonaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E a expectativa é que as penas relacionadas à trama golpista comecem a ser aplicadas nas próximas semanas. Enquanto isso, Moraes autorizou que os filhos do ex-presidente façam visitas individuais de até 30 minutos cada. No domingo, Michele Bolsonaro também esteve com ele. Segundo fontes, no dia a dia, Bolsonaro passa o tempo assistindo TV entre notícias e esportes e recebe apenas refeições preparadas pela própria equipe ou pela família, recusando a comida da prisão. Pois é, Branco, um dia marcado por decisões importantes no STF e movimentos intensos em Brasília. Mas com a sessão nacional fechada, agora a gente segue para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a semana começou positiva nas bolsas mundo afora. Nos Estados Unidos, os investidores se animaram depois que o diretor do Fed, Christopher Waller, disse que o mercado de trabalho americano continua fraco o suficiente para justificar um novo corte de juros na reunião de dezembro. E essa fala se soma do presidente do Fed de Nova York, John Williams, que na sexta passada já tinha dito ver espaço para um corte no curto prazo. Com isso, as ações de tecnologia lideraram os ganhos na segunda-feira. A Broadcom avançou 11,10%, enquanto a Tesla subiu 6,86%. Falando dos índices, agora o S&P 500 fechou em alta de 1,55% e o Nasdaq subiu 2,69%. Já aqui no Brasil, o Boletim Focus manteve a projeção da Selic em 15% para 2025, mas reduziu a de 2026 para 12%. E para 2028, a estimativa também caiu, indo para 9,75%. Além disso, segundo a FGV, a confiança do consumidor brasileiro subiu pelo terceiro mês seguido em novembro, atingindo o maior nível desde o fim de 2024. Na bolsa, o Ibovespa voltou a subir e fechou em alta de 0,33%,
0,3% aos 155.278 pontos. E o dólar, por sua vez, ficou quase que no 0 a 0, com queda de 0,11% a R$ 5,39. E entre os destaques do dia, mais uma empresa parece estar se despedindo da bolsa. A Iberdrola, controladora da Neo Energia, anunciou uma oferta pública para comprar os 16,2% restantes da companhia e fechar o capital, depois de já deter 83,8% das ações. O preço definido foi de R$ 32,50 por ação, um prêmio aqui de 7,98% em relação ao fechamento de sexta. E para quem não conhece, a Neo Energia é uma empresa de energia que atua em geração, transmissão, distribuição e comercialização em 18 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Branco, e um detalhe aqui que ela leva energia para cerca de 40 milhões de brasileiros. Mas com essa curiosidade, a gente encerra essa sessão e terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando para a turma que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!